Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor, por nós estarmos reunidos nesse propósito, buscando a sabedoria de Deus. Hoje é o 22º dia do nosso propósito, da nossa campanha, onde nós estamos lendo um capítulo por dia do livro de Provérbios. Esse livro que é como um pai corrigindo seu filho, aconselhando seu filho. O Senhor está conosco aqui, Ele está falando conosco. Momento de nós ouvirmos o Pai falar conosco através dessa palavra. Quer ouvir o Senhor falar com você? Então ouça porque Ele está falando, né? É como se você fechasse seus olhos e pudesse ver o próprio Deus falando com você. Meu filho, faça isso, meu filho, né? Ouça a instrução do seu pai. O Senhor está falando conosco. O livro de Provérbios é Deus falando conosco. Então, que você e eu possamos verdadeiramente abrir o nosso coração para ouvir essa palavra, né? Que o Senhor abra os nossos ouvidos, nosso coração, seja sensível à voz do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, Pai, por estar aqui. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor já tem falado e por tudo que o Senhor tem ainda para falar para nós. Que nós possamos evoluir, crescer espiritualmente, Pai, crescer na graça do Senhor, Pai, que nós venhamos, Senhor, mergulhar mais fundo na Sua presença, que possamos, que seja gerado em nós um desejo ardente de querer mais e mais dessa palavra, mais e mais dessa água viva da Sua presença, Senhor. Vem, Senhor, vem tomar conta, Pai, de todo o nosso ser. Nós consagramos nossas vidas ao Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Digno é o Senhor de todo louvor e de toda adoração, Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus, por esse privilégio. Quantas pessoas, Senhor, meu Deus, gostariam de poder ouvir essa palavra? Quantas pessoas gostariam de se alimentar dessa palavra? E nós somos privilegiados, nos ajuda a valorizar. Que o Senhor venha fazer com que nós possamos fazer como o salmista que guardou a sua palavra. Ele falou: guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a gravar essa palavra da tábua do nosso coração, que não deixe a gente esquecer dela de jeito nenhum. Que nós possamos fazer como o Senhor falou a Josué: não se aparta da minha lei, de dia e de noite, que possamos estar meditando, Pai, em nome de Jesus, para que possamos ir bem em todos os nossos caminhos. Amém? Provérbios 22 diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honras e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomia. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar. Terá por amigo o rei. Os olhos
do Senhor conservam aqueles que têm conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora. Serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se ira cairá. Aquele contra quem o Senhor se irar cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Preceitos e admoestações dos sábios. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável os guardares no seu coração, e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te associe com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas, e assim enlaces a tua alma. Não esteja entre os que comprometem, fique por fiadores de dívidas. Pois se não tens como pagar, porque arrisca perder a cama de debaixo de ti. Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Vê a um homem perito na sua obra. Vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a peble. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. São muitas as palavras, né? Que o Senhor não nos deixe esquecer. No momento certo em que nós devemos nos posicionar, que o Senhor venha fazer com que essas palavras elas venham ser refletidas no nosso coração, amém? Como um holoforte, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, no verso 1, já começa falando algo muito importante para nós. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Quando nós temos o nosso nome, é melhor do que nós termos dinheiro, porque temos um bom nome. Quando nós também somos filhos de alguém que tem um bom nome, você chega em algum lugar, aí você fala: não, eu sou filho de fulano de tal. Ah, tá tudo certo. Às vezes você não precisa nem de ter dinheiro, mas se você tem um bom nome. Eu cresci vendo a minha mãe ficar muito feliz ao dizer que aonde ela quisesse, ela podia comprar na cidade de Urana, que qualquer pessoa vendia para ela, porque ela tinha um bom nome, né? E ela era muito estimada, ela é muito estimada, graças a Deus, né? Então, isso me fez admirar e querer também ser parecida com a minha mãe, seguir o exemplo da minha mãe. Nós precisamos ter o nosso bom nome, né? A pessoa que é cristã, a Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que era um mau pagador agora é um bom pagador. Então nós temos que zelar pelo nosso nome. Se o nome está sujo, procura limpar.
procura, pede a Deus, né, que te ajude a limpar seu nome, porque eu sei que é difícil, eu já tive meu nome sujo, mas graças a Deus o Senhor me ajudou e eu consegui colocar minhas contas em dia, Deus me abençoou e procurei fazer alguns cursos que me ajudassem a melhorar a questão das finanças e assim a gente tem que buscar isso. Buscar aprender como é que a gente faz para administrar o dinheiro que a gente ganha. Porque às vezes a gente ganha, um exemplo, um salário e deve dois. Então nós temos que saber gastar. A Bíblia diz que nós não devemos gastar o nosso salário naquilo que não é pão. O que significa isso? Gastar o nosso salário naquilo que não é pão, naquilo que não é necessário, que às vezes nós gastamos o nosso salário em coisas supérfluas, em coisas que não têm necessidade. Então é isso, não gastar o nosso salário naquilo que não é pão. E quando nós formos gastar, pedir ao Senhor, sempre que eu vou no supermercado, que eu vou em algum lugar, eu falo, Senhor, entra comigo. Senhor, mostra para mim os melhores preços, me ajuda, me dá sabedoria, né? Eu vejo José, ele foi tão bom administrador que Potifar colocou ele sobre todos os negócios. Então, como ele ia colocar sobre todos os negócios, é porque ele sabia negociar, ele era um bom negociante. Então, que nós venhamos pedir a Deus, Senhor, nos ajude, quero ser boa negociante, quero saber negociar, eu quero ter um bom nome, me ajuda a ser estimado, que possamos, né, buscar isso no Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Aqui no verso 6 tem um versículo que é muito conhecido, que é: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Quando é que a gente começa a ensinar nossos filhos? É quando é criança ainda, quando eles são pequenos. Porque quando eles são pequenos, ainda que eles cresçam e às vezes se desvia, assim, vai para outro lugar, mas eles têm no coração gravada a palavra do Senhor. Eles vão voltar, né? Ainda quando for velho, não se desviará dele. Né? Tem algum momento na vida que pode até ser que seu filho, sua filha, pode se distanciar, mas eles não vão se desviar. Deus vai trazer de volta, né? Deus vai fazer com que eles retornem para o caminho que ele aprendeu, para o caminho que ele foi ensinado. Então, que nós, como pais, possamos saber que essa é uma ordenança que o Senhor deixou para nós. Ensinar os nossos filhos. E às vezes não só os filhos, aqueles que o Senhor deixou sob a nossa responsabilidade. Às vezes você está criando um neto, esse neto é sua responsabilidade. Né? Ah, não, mas eu estou só cuidando, porque quem é o pai e a mãe é que tem que ter essa responsabilidade. É aonde o Senhor te colocou. Se o Senhor te colocou para você cuidar de uma criança, seja seu neto, sobrinho, seja uma criança que está aos seus cuidados, às vezes até filho de um vizinho, mas está sempre com você, você está às vezes sempre levando para passear, está sempre junto, é nossa responsabilidade ensinar esse caminho para essa criança. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. O verso 9 diz: o generoso será abençoado porque dá do seu pão ao pobre. Irmãos, nós estamos vivendo uma época difícil em que as coisas estão muito caras, muito caras. E às vezes vai vir pessoas para pedir as coisas para nós e você vai falar, gente, mas eu nem tenho. Eu nem tenho. Mas aqui está falando que aquele que é generoso, ele será abençoado, porque ele dá do seu pão. É do seu pão. Às vezes você não tem um outro pão para dar, mas você reparte o seu pão. E você será abençoado por isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 13 diz assim: diz o preguiçoso, um leão está lá fora. Serei morto no meio das ruas. Irmãos, muitas pessoas às vezes dão desculpa. Ah, é muito perigoso, eu não vou trabalhar. Às vezes tem uma oportunidade de trabalho.
eu não vou não, porque às vezes é à noite, é perigoso, como é que eu vou fazer para me voltar? Ou às vezes eu não vou não, porque é lá noutra cidade, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para lá, é arriscado. Nós precisamos confiar no Senhor. Não podemos ser deixados vencidos pelo medo, nem pela preguiça. Se Deus abrir uma porta, amém. Glória a Deus. Se você está temeroso ou temerosa acerca dela, pede a Deus para te dar coragem, pede a Deus para te guardar em todos os seus caminhos, pede a Deus para ser com você. E se às vezes não é essa a porta que você quer, pede a Deus, Senhor, abre outra porta para mim, eu vou estar com essa aqui, até o Senhor abrir outra, mas abre outra. Né? Não fique parado, não deixe a preguiça te dominar, não dê desculpa. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez aqui, o Senhor está falando sobre a criança. No verso 15, ele fala assim: a estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Estultice, aquele coração rebelde, né? A criança, ela está na fase de aprendizado, então nós temos que disciplinar. E aqui está falando, a vara da disciplina afastará a estultícia dela. Às vezes é necessário usar a vara. A própria palavra diz, mas nós precisamos ter amor no corrigir, é saber corrigir. Nós vemos tantas pessoas judiando de crianças, crianças sofrendo maus tratos. Não é isso. Às vezes, dependendo da forma que a gente ensina, a gente nem vai precisar usar a vara. Dependendo da forma que a gente fala, né, da maneira que a criança é disciplinada em casa, às vezes não é nem necessário, mas é necessário nós ensinar, nós corrigirmos nossos filhos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esses foram os versículos que mais o Senhor falou no meu coração. Mas medita nessa palavra, mas vou falar de mais um. No verso de número 28, fala assim: não remova os marcos antigos que puseram seus pais. Irmãos, marcos, antigamente, para demarcar uma terra, eles marcavam aquela terra ali. Está falando, não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Às vezes vai falar de terra mesmo, mas às vezes de uma outra coisa. Às vezes o seu pai e sua mãe, eles tinham ali um valor. Ah, o valor de dar uma benção, o valor de ter um respeito. Não remova os marcos antigos, não remova isso, né, que puseram seus pais, aquela coisa que é de família, herança de família, que eu digo, mas no costume de ser, se for algo bom, né? Se for algo ruim, aí tudo bem. Mas aqui está dizendo. E aqui também está falando sobre isso, não remova os marcos antigos que puseram seus pais. Também falava de pessoas que ia lá e mudava esses marcos nas terras, para quê? Para poder fazer com que a sua terra fosse maior, para agir de forma que estivesse, né, querendo se aproveitar, mas de forma pecaminosa, né, querendo roubar, né, a terra ali do outro. Então, não muda aquilo que já foi marcado pelos seus pais, e se for algo que é bom para você trazer para sua vida, como exemplo, né, igual eu falei da minha mãe aqui, que minha mãe sempre teve um zelo pelo nome dela, e isso para mim eu tomei como exemplo, então que nós também possamos olhar para os nossos pais e ver o que é de bom, né, que a gente pode estar absorvendo deles. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra, que o Senhor continue falando ao nosso coração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre, e todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade.